A paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Eu estou ótima, graças a Deus. Com saudade de trazer vídeo aqui para o canal, com saudade da nossa interação, com saudade daquela mensagem que o Senhor coloca no meu coração e eu trago para compartilhar com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho no livro de Mateus, o capítulo 14, começando do versículo 22. Mas antes da gente iniciar nossa leitura, eu peço, se você é novo aqui no canal, se inscreve, vem fazer parte da nossa família, curte, comenta, compartilha os vídeos, ativa o sininho das notificações. Assim o YouTube entende que você gosta, passa para outras pessoas e você não perde nenhum conteúdo que sai aqui. Amém? Desde já eu agradeço a presença de todos vocês aqui e espero que estejam tudo bem com todos vocês, com vossa família, tudo debaixo da proteção do nosso Deus. Amém? Então vamos ler Mateus, capítulo 14, começando do versículo 22, que diz: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos uma passagem muito conhecida nossa, porém muito rica em lições para as nossas vidas, muito importante como todas as outras. A história aqui de Pedro, aliás, dos discípulos e de Jesus. Depois que da multiplicação ali dos pães e dos peixes, que eles alimentaram aquela multidão, Jesus mandou que os discípulos fossem para o outro lado, pegasse o barco e saísse para o outro lado do mar. E ele foi orar. Os discípulos foram sozinhos e ele foi orar. E a Bíblia nos diz que ele orou, chegou a noite, o barco já estava distante por conta da força do vento. E então Jesus foi até ele. Como para Deus nada é impossível, o Senhor ele não é limitado, ele pode fazer todas as coisas. O barco estava distante, ele foi caminhando por cima das águas. E os discípulos ali, naquele vento, com o barco, a tempestade manobrando ele, viram Jesus chegar à distância, andando sobre as águas, acharam que se tratava de um fantasma. Seres humanos, né? Nós somos falhos, nós somos fracos. Então, começaram a ter medo. Mas Jesus foi logo dizendo que eles não tivessem medo, que se tratava dele. Foi quando Pedro, muito ousado, corajoso, disse ao Senhor: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá ao seu encontro por cima das águas também. E Jesus disse: Venha. E Pedro foi. Mas o vento estava tão grande, o vento era tanto, ele no meio do caminho, com a força do vento, teve medo. Se apavorou e começou a afundar. E aí clamou por Jesus, pedindo ajuda. Senhor, salva-me. Jesus prontamente estendendo a mão, o tirou das águas e o repreendeu, né? Homem de pouca fé, por que duvidaste? O que a gente aprende com tudo isso?
Primeiro, como eu já falei, para o Senhor nada é impossível. Ele pode, é Senhor de todas as coisas, é Senhor de tudo, é sobre todos e sobre tudo. Ele faz o que ele quer. Então ele foi caminhando, andando por cima das águas até o barco. E Pedro, quando ele se identificou que era Jesus, Pedro pediu que ele deixasse que ele fosse se ele era realmente Jesus, deixasse que ele fosse até ele, andando também sobre as águas. Aí a gente diz, mas por que Pedro duvidou que era Jesus? Porque Pedro, igual a nós, um ser humano, igual a todos os outros que estavam ali no barco, quando viram de longe, não conheceram, acharam que era um fantasma, tiveram medo. Normal, natural. É do ser humano sentir medo. Mas a gente aprende com Pedro que ele foi o único que teve a ousadia, a coragem de pedir para ir ao encontro de Jesus. Nenhum outro pediu. Precisa ter coragem para isso. E no momento que ele pediu para ir, ele estava com fé. É o Senhor, eu creio que eu posso ir. Manda que eu vá. Jesus mandou e ele foi. Mesmo que lá no caminho ele tenha afundado, começado a afundar, porque foi com toda a coragem, foi com toda a fé, mas em um momento da vida, muitas vezes não acontece conosco, a gente inicia algo com tanta coragem, com tanta determinação, com fé que aquilo vai dar certo, e no decorrer, no percurso, a gente começa a desfalecer. A gente começa a perder a fé, que começou tão alta, já está bem baixinha, quase nada, e a gente começa a desanimar, e é nesse momento que, se não tivermos confiança, fé em Deus, a gente afunda. O que aconteceu com Pedro pode acontecer conosco. Não no mar, mas espiritualmente falando. A gente começa com aquela vontade, com todo aquele entusiasmo, com toda a fé, vai dar certo. E as coisas às vezes não acontecem da maneira que a gente pensa, nem como a gente quer, nem no nosso tempo, demora um pouco. E nesse tempo, a gente vai desfalecendo e afundando na nossa incredulidade, na nossa falta de confiança e de fé. Mas temos que entender que do jeito que Pedro era um homem natural, pecador, somos também. É natural termos medo. É até uma proteção natural do nosso corpo, da nossa mente, para que a gente não caia em determinada situação que coloque nossa vida em risco. O medo. O medo é aquele que diz que você só pode ir até aqui. Nos livra de muita coisa, porém, também ele pode nos limitar. Então a gente deve sentir medo sim, na proporção normal, natural. Não deixar que isso se expanda e saia do controle. Como aconteceu com Pedro. Só começou a afundar porque o medo foi muito. E o medo ultrapassou a fé que ele estava sentindo. Quando a fé é maior que o medo, a gente consegue. Mas quando o medo é maior do que a nossa fé, não tem como dar certo. A gente vai afundar em tudo que a gente faz. O que é que a gente faz para isso não acontecer? Temos que ter a certeza de que Deus está sempre do nosso lado. É só a gente pedir socorro. Não vamos afundar, Ele não vai permitir. Ele está no nosso barco, Ele está caminhando ao nosso lado, Ele está onde nós estivermos. Ele disse em sua palavra, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Mesmo que não tenha 2, esteja apenas você orando e pedindo e clamando. Saiba que Ele vai estar contigo. Então que a gente possa sempre guardar a nossa fé e entender que Deus está conosco. Mesmo que a circunstância pareça que não. Mesmo que esteja escuro, mesmo que o mar esteja bravio, mesmo que os ventos estejam fortes, manobrando o barco da tua vida, manobrando tua existência, te sacudindo, Ele não vai te derrubar. Você não vai afundar, você não vai morrer, você não vai perecer, porque o Senhor está contigo. Então a gente aprende com Pedro que ele foi o único que viveu aquela experiência. Quem mais andou sobre as águas além de Jesus? Pedro. Porque teve ousadia para ir. Embora que no caminho quase afundou, mas ele iniciou. Ele teve a ousadia, ele teve a coragem de começar. Onde a gente muitas vezes perde, por não termos nem coragem para iniciar. Nós perdemos de ganhar algo
que na frente poderia ser grande para as nossas vidas, uma grande bênção da parte do Senhor, porque a gente muitas vezes não temos coragem nem para iniciar. Já começamos dizendo, vai dar certo não. E aí a gente não sai do canto. Pedro se mexeu, Pedro fez diferente e viveu uma situação diferente. Viveu algo extraordinário que ninguém viveu. Andou sobre as águas. Mas lá no caminho ele afundou. É um ser humano como eu e você. Deixou que o medo dominasse, começou a afundar. Mas quando ele estava afundando, ele lembrou de Jesus. A fé voltou. Porque ele poderia afundar e morrer, mas ele lembrou que quem estava ali do lado dele é aquele que tudo pode fazer por nós. De imediatamente pediu socorro, ajude-me, Senhor. Senão eu vou perecer. Confiança dele, ele deu a Jesus. Colocou nas mãos de Jesus, Jesus prontamente tirou ele da água. O repreendeu. Por quê? Porque temos que ser repreendidos pelo Senhor quando precisamos. Para a gente se orientar, nos situar. E voltou com Pedro para o barco. Então que a gente possa tirar, tomar como lição. Não é o fato de achar que no meio eu posso me arrepender, vou perecer, então não vou nem continuar. Você só vai saber se dá certo se você começar. Você só vai saber como será o fim quando você iniciar. Se você fizer, senão você vai ser só mais um se lamentando e dizendo: não sei, poderia ter dado. Não sei, mas você não tentou. Faça como Pedro. Tente. Seja ousado. Nunca perdendo de vista Jesus. Sabendo e tendo consciência de que Deus está sempre do nosso lado. Então, se Deus está comigo, o que é que pode dar errado? Nada pode dar errado. Ah, mas eu molhei os pés, eu tomei um banho, eu quase que afundei. Jesus está contigo. Coloca a tua fé em ação. Confia nele, entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. É assim que diz a palavra. Graças a Deus por isso. Então, que a gente possa extrair essas lições, colocar em prática, viver a palavra do Senhor como ela é. Além de ler, não ser apenas leitores, mas sermos praticantes da palavra do Senhor. Não tenha medo. Se o Senhor manda, vá. Confie. O Senhor que está mandando. Não tenha medo do vento que está soprando, das ondas que estão grandes. Não tenha medo. Foi o Senhor que disse vá. Vá confiando. Vai dar certo. Aquele que manda é o mesmo que se responsabiliza. Ele mandou, ele se responsabilizará por você. Apenas confie. Amém? Então agradeço a presença de vocês aqui, já desejo que as bênçãos do nosso Deus continuem sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. Continuo apresentando vossas vidas nas mãos do Todo-Poderoso e pedindo a vocês vossas orações a nosso favor. Amém? Então até o próximo vídeo no nome de Jesus e fiquem todos na paz de Cristo.